Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler o versículo de número 4 até o versículo 8. Vamos ler o 4, 5, 6, o 7 e o 8. 5 versículos. Está escrito, está na tela ou na sua Bíblia que você tem aí na sua mão. Está escrito assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, descendo quem? Descendo quem? E descendo Filipe à cidade de Samaria, fazia o que, irmãos? Lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Senhor, temos acabado de ler mais uma porção da Tua palavra. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos, a nossa necessidade, e o Senhor sabe, Senhor, onde aplicar a Tua palavra, a palavra do Senhor, a palavra viva, eficaz. Que saiamos daqui não simplesmente desafiados, mas que saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, estamos aqui dizendo, fala porque o Teu servo ouve. Oramos em nome de Jesus, amém. Marquinhos, está excelente para mim. Ok. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, os irmãos se lembram, há 2 semanas atrás, há 15 dias atrás, eu tinha proposto no meu coração uma palavra que havia esboçado há um tempo atrás, no final do mês passado, sobre a vida de alguns Filipes na Bíblia. E a minha intenção era falar especificamente sobre o Filipe diácono. Mas nós nos empolgamos aqui na introdução e eu acabei mencionando alguns outros Filipes e tiramos um tempo maior para falar do Filipe apóstolo do Senhor Jesus. Aquele Filipe que foi encontrado por André, daí a pouco ele encontrou Natanael, e ele que fez aquela tremenda pergunta para Jesus, aquele pedido, dizendo, mostra-nos o Pai. Nós mostramos para você que esse Filipe, ele tinha uma proeminência no meio dos discípulos, a ponto dele ser considerado como que se fosse assim uma pessoa muito prática, muito realista. Você sabe que existem pessoas que são prolixas. O que é uma pessoa prolixa? Para ele chegar lá, ele dá uma opção de volta. Mas existem pessoas que elas são práticas, elas caminham num direcionamento mais prático. E o Filipe era exatamente esse camarada prático. E muito bom de cálculo, porque quando Jesus mandou comprar comida para dar para a multidão, ele é que deu o total, dizendo, não, nem 200 dinheiro dá para esse povo aqui. Quer dizer, rapidamente ele fez o cálculo. E também quando tinha algum problema para falar com Jesus, eles falavam com Filipe. Por que não falaram com o tesoureiro na hora de comprar o pão, que era o Judas? Falaram com Filipe. Porque nem todo mundo que conta o dinheiro tem capacidade de administrar o dinheiro às vezes. Não é verdade? Então, é preciso que que tivesse essa pessoa. E ele era um camarada prático. E esse Filipe foi um dos apóstolos, e o seu nome é mencionado pela última vez no livro de Atos, capítulo 1, e ele possivelmente, quase certo, que ele estava em Atos, capítulo 2, no dia do derramar do Espírito Santo de Atos, ele estava entre os quase 120 que receberam a palavra. Está todo mundo me acompanhando aqui, né? Não tem ninguém aí em outra atividade não, né? Muito bem, então tá bom. Então esse Filipe, e eu gostaria hoje de falar de um outro Filipe. Esse Filipe aqui, só relembrando que o nome Filipe significa apreciador de cavalos, é o significado do nome dele. Nós temos na Bíblia alguns Filipes, pelo menos 5, 4 são mencionados na Bíblia, e um não é mencionado, é mais pela história. O Filipe, o tetrarca, que era irmão de Herodes Antipas, que construiu a cidade de Cesareia de Filipos, diga-se de passagem, Cesareia, para honrar César. Tetrarca é que dirigia, governava uma quarta parte de um reino, né? Tetrarca.
E o Filipe Herodes, que era filho de Herodes o Grande, esse Filipe aqui, filho de Herodes o Grande, é aquele que eles tomaram a mulher dele, o cunhado, né? Morou, e o João Batista, né? Perdão, ele foi morar com a cunhada, e o João Batista pregou contra aquele camarada que morava com a mulher desse Filipe aqui, e não é lícito possuir a mulher do seu irmão. E João Batista foi morto porque ele condenou a atitude do camarada que estava morando com a mulher desse Filipe aqui, o Filipe filho de Herodes, o Filipe Herodes, filho de Herodes o Grande, e de uma mulher chamada Mariane. Muito bem, eu estou dando essas informações a título de introdução. E depois nós temos qual? Nós temos o Filipe, que é o Filipe diácono. Esse Filipe, ele aparece no cenário da história em Atos capítulo de número 6. Interessante, irmãos, que alguém disse assim: meu camarada é só um diácono. Irmãos, se você for analisar a responsabilidade do diácono e o critério estabelecido pelos apóstolos para consagrar um diácono, você valorizaria mais o diácono e o diácono valorizaria mais a sua função. Amém? Uma vez eu ouvi um camarada dizer, num assunto, ele tinha acabado de ser consagrado diácono, alguém falou: rapaz, vai lá para ajudar, que você agora é diácono. Eu falei: esse negócio de diácono não vale nada. Olha a ideia do camarada. O outro, eu mais pastor divino, fomos fazer uma visita a uma família, num determinado lugar, e o camarada falou: eu gostava muito mais quando meu marido era crente, agora que ele é diácono, está dando esses problemas. Olha para você ver a visão que a pessoa tem, né? Mas é falta de conhecimento, falta de ter uma mente mais esclarecida. Desculpa. Então, esse Filipe, que eu quero falar sobre ele esta noite, é o Filipe de Atos capítulo 6. Mas antes de falar de Filipe e desse capítulo de número 6, eu gostaria de dizer para os irmãos o que eu falei na abertura da minha palavra há 15 dias atrás. Que Deus, Ele é tremendo, Jesus é tremendo, o Espírito Santo é tremendo, porque Ele tem o quê? Ele tem a pessoa-chave. Não, vou repetir essa frasinha. Ele tem a pessoa-chave. Qual que é a pessoa-chave? É aquela que está no ponto estratégico no momento exato. Aleluia. Por isso, irmão, que o crente não pode ficar viajando assim não, né? Então, domingo da escola dominical nós aprendemos sobre isso, sobre a perspicácia, né? A Ruth era uma mulher perspicaz, uma mulher esperta. Ela notou a oportunidade. E tem gente que a oportunidade passa, depois que passa ele fala assim: hã? Já viu? Mas tem pessoa que ele está ligado, não é verdade? Ele está ligado, ele está conectado. E esta pessoa ligada é uma pessoa importante no reino, porque ela sabe a oportunidade que Deus está dando a ela. Eu estou sentindo graça aqui para falar isso. Eu quero que você saia daqui despertado para ser a pessoa-chave. Porque Deus pode te colocar num ponto, num exato momento, naquele lugar, e você vai ser a resposta de Deus para aquele momento. E eu tenho uma listinha aqui, está no meu esboço aqui, no meu iPad, aqui na mão esquerda, algumas pessoas que foram pessoas chaves no momento exato. Por exemplo, o copeiro lá da época de José, entendeu? O copeiro, lembra do copeiro? Ele estava lá na cadeia com José, era o copeiro e o padeiro, né? O faraó lá está arrancando o cabelo e dizendo assim: não tem ninguém que adivinha, vamos. O copeiro falou: sou faraó, com licença, queria dar uma palavrinha, tipo assim, né? Eu me lembro aqui dos meus pecados, quando eu estava lá na cadeia, e você lembra que o José tinha pedido a ele, não tinha? Quando ele interpretou o sonho, falou: lembra de mim, ele tinha esquecido. Né? Mas agora, nesse momento, porque é o momento de Deus, aleluia, o copeiro falou: dos meus pecados lembro eu. Quando eu estava lá na cadeia, tinha um tal de José lá que não sabia ninguém, não tinha ninguém, nada que ele não interpretava. Aí o rei falou: então manda chamá-lo. Mandaram chamar, diz a Bíblia que ele tomou um banho, ajeitou, rapou a barba, etc, etc. O texto diz lá que ele foi para a presença do rei. Quem Deus usou? O copeiro. Você quer ver uma outra pessoa que foi uma pessoa-chave? Foi o tal de Ziba. Alguém já viu falar o nome desse homem aqui na Bíblia? Ziba, né? Quem foi esse Ziba? Trabalhava lá na casa do Davi. O Davi falou assim: eu estou lembrando aqui, porque Davi tinha um sentimento de gratidão. O que eu digo que Davi tinha? O que Davi tinha? Gratidão. Existem pessoas que elas não são gratas, mas essa ideia da gratidão é muito interessante.
O Davi lembrando lá no seu palácio, está tudo rei, está tudo reino, está tudo maravilhoso, tudo it's ok, né, pastor Gerson? Tudo very good, tudo bem, tudo maravilhoso, não é verdade? E tal. Aí de repente o rei falou assim: será que não tem ninguém da família de Saul aí para me abençoar, não? Por causa do Jonatas, meu amigo. Aí apareceu o Ziba, falou: ô seu Davi, com licença, eu sei um que tem, o único problema é que ele tem problema, deficiência nas pernas, porque ele caiu, quebrou as pernas e não anda não. O Davi falou: manda buscar. Olha bem, o Ziba naquele momento foi uma pessoa estratégica, uma pessoa chave, sim ou não? Você quer ver uma outra menininha chave? Foi aquela de Naamã, a serva de Naamã. Ela estava num país distante, mas ela estava ligada. Eu posso repetir? Estava longe, mas estava ligada. Porque ela não tinha ido para lá como escrava, ela tinha ido como serva de uma missão. Chique, né? Ela não tinha ido como escrava, ela estava como serva de uma missão. Ela estava trabalhando, quem sabe fazendo as unhas da mulher como é que chama o cidadão? Do Naamã, arrumando o cabelo, não sei, fazer chapinha. Naquela época acho que não tinha chapinha não, né, e tal. Mas está lá arrumando o cabelo lá e tal, cuidando e vendo. O Naamã não entra dentro de casa, o Naamã não assenta à mesa para comer, o Naamã não pega o menino, o Naamã é todo complicado, só anda de manga comprida. Ela falou: esse homem, a situação dele, ele é general, mas olha a situação dele. Eu não vou perder essa oportunidade não. Olha que coisa linda, irmãos. O que ela falou? Ah, se o meu Senhor tivesse lá em Israel, tem um homem lá, você precisa de ver, o nome dele é Eliseu. Se ele for na presença dele, ele limpa. Essa menina me encanta porque ela confiava no obreiro e no Deus do obreiro. Ela acreditava no projeto num ponto estratégico lá. Mas deixa para lá, que minha vontade agora é pregar sobre Naamã, mas não é hoje, né? Que senão eu empolgo e largo o Felipe, tadinho. O Felipe já está no forno desde semana atrasada. Então é o seguinte: você quer ver o outro camarada que eu falei, um cidadão estratégico? É esse camarada por nome André, aquele André lá do Novo Testamento. Achou Jesus, achou Simão, daí a pouco aparece o Felipe, aparece o Natanael, e ele achou o menino no meio da multidão, lembra, né, que eu contei? Achou o menino com a sacolinha de pão. Eu imagino para tomar aquela sacola de pão daquele menino, irmão. Eu contei para vocês que a mãe dele tinha falado, não é? Eu imagino que ela falou: não deixe ninguém pegar esse pão não, meu filho, 5 pães e 2 peixinhos, no meio de 10 mil pessoas, você sai para um canto e come. E eu brinquei com os irmãos que mãe é tudo igual, não é verdade? Até brinquei no negócio do bombom da mãe, e domingo foi dia, não é verdade, do bombom? Mas esse domingo não tinha um não, filho. Ela pegou 2. Então é o seguinte, estou brincando. Então, esse camarada aqui, você quer ver outra pessoa-chave? Aqueles 4 moços, rapazes do paralítico que levou a cama. Como é que é o nome deles? Não tinha nome, mas estava no lugar certo. Vou repetir, não tinha nome, mas estava no lugar certo. Quando chegaram na porta para entrar com o paralítico, ninguém deixava o paralítico entrar, porque a porta estava abarrotada de gente. Eles não voltaram com o paralítico, subiram com ele, desceram numa corda. Quando Jesus perdoou os pecados do paralítico e mandou ele pegar a cama para sair, aí eles puxaram a corda e tiraram o paralítico para cima. Foi isso que a Bíblia diz ou não? Não. Aqueles que não deixaram o paralítico entrar, eu fico imaginando o paralítico dizendo: com licença, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. A culpa de quem? A culpa dos 4. Deus está na casa. A culpa dos 4. Não tem nome não, os amigos do paralítico, né? Olha aí, não tem nome não, os amigos do paralítico. Outra coisa, eu preguei esses dias até lá nos Gideões sobre o Barnabé, não é verdade? Que camarada, irmãos. O Barnabé introduziu Saulo na igreja, o Barnabé vendeu propriedade, o Barnabé acolheu João Marcos, o Barnabé era um camarada muito crente, muito servo de Deus, pessoa-chave. Esse Filipe que eu acabei de falar dele, eu teria outros para falar, mas vamos chegar nesse Filipe aqui, mas antes também gostaria de dizer por que Jesus salvou exatamente o gadareno com 6.000 demônios, porque não tinha ninguém melhor para pregar em 10 cidades do que o ex-endemoniado. Quem é você? Você é aquele que morava no túmulo? Ei, por favor, conjuga o verbo ser no passado. Era. Mas não era você que era amarrado de corrente? Era. O que aconteceu?
Um homem chamado Jesus tem me libertado. Jesus veio do lado de cá, pro outro lado, me libertou. E eu queria entrar no barco e voltar com ele. Ele falou, não, vai contar para os seus tudo que eu te fiz. Pessoa estratégica. Você quer ver uma outra pessoa estratégica? Estou falando de pessoas estratégicas. É o abençoada da mulher samaritana. Como é que ela chama? Só fala de onde ela era, samaritana. Encontrou com Jesus, bebeu da água que Jesus deu, porque aquele que beber da água que eu der, Jesus falou com ela, não é verdade? Largou o cântaro e foi onde? Foi na cidade. Quando ela foi na cidade, diz a Bíblia que ela deixou o cântaro, foi na cidade. Vão lá para ver o homem que contou tudo sobre a minha vida. A mulher que todo mundo tinha medo de chegar perto dela, porque ela era, diz os estudiosos, os teólogos, que esta mulher foi buscar água meio-dia, porque de manhã era a hora de buscar água e de tarde, que o sol estava mais fresco. Ela foi durante o dia, lá por meio-dia, por causa da crítica, porque todo mundo botava os olhos nela e dizia lá, entendeu? Não vão tirar água àquela hora não, porque aquela mulher vai estar lá, 5 maridos e o 6º não é dela. Então ela foi no meio-dia, Jesus encontrou, ela deixou o cântaro, foi lá na cidade. Agora quem tinha medo dela, diz a Bíblia que a cidade foi todinha atrás dela. Irmão, esse negócio caiu na minha cabeça. Você me imagina uma cidade todinha acompanhando uma mulher prostituta? Vem cá para vocês verem, contou tudo, vão lá para vocês verem. Quando chegou perto de Jesus, falou assim, é esse aqui que contou para mim tudo que eu estava fazendo. Eles tiraram a atenção dela, começaram a prestar atenção em Jesus. Quando Jesus conversou com o pessoal da cidade, eles falaram, você está liberado, agora não é pelo que você falou não, nós mesmos já vimos que ele é realmente o Filho de Deus. Entendeu? Ela só foi a ponte, mas quem pregou foi Jesus. Eles dispensaram ela, falou, agora você está liberado, pode buscar sua água, aqui a gente já ouviu que Jesus é maravilhoso. Acabou, porque o negócio, você não convida alguém para conhecer Jesus, não é para conhecer você não, é conhecer Jesus. Vamos para a igreja para você conhecer Jesus. Porque quem te trouxe para a igreja pode até sair da igreja, mas quem continua aqui é Jesus, o dono da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui. Você é a pessoa-chave no lugar certo. Aramai andarachara. Então eu tenho o ex-gadareno endemoniado, eu tenho a ex-prostituta, porque agora a mulher virou missionária. Jesus falou com ela uma das coisas mais lindas que tem na Bíblia, sobre a adoração. Sabia? Você lembra como é que é o texto? Ela, assim que Jesus falou, ele falou, vejo que é profeta, a mulher esqueceu o negócio de água, esqueceu tudo e falou assim, eu estou vendo que você é o profeta. E o que Jesus, ela falou com Jesus? Nossos pais adoraram aqui nesse monte, no Monte Gerizim. Agora vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que você deve adorar. Eu estou com a minha cabeça embolada, é mais ou menos isso. Aí Jesus falou, mulher, a hora vem. Que hora que vem? Ao 22. Vocês adoram quem não sabeis, nós adoramos quem sabe, porque a salvação vem de nós, vem dos judeus. Mas a hora vem e agora não é futuro não, e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem. Deixa eu dar um resumão para você aqui nessa palavra. Deus não está procurando onde, está procurando quem. Onde adorar não importa, importa é quem está adorando. Recebe aí, adora na beira do fogão, adora na beira do tanque de lavar roupa, adora no meio do mato, tem gente entendendo, adora no hospital, adora na farmácia, adora na rua, adora no ônibus, quem está pegando? O negócio não é onde adorar, o negócio é quem está adorando. Epa! Eu senti graça de Deus aqui. Jesus falou, não é nem aqui nem em Jerusalém, ele está procurando verdadeiros adoradores. Então não é onde adorar, é quem adora. Vou dar uns 30 segundos para você adorar.
Quem pode levantar uma mão para adorar? Adora, 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 adora. Eu tenho o louvor do Samuel Mariano que diz: não me interrompas, quero adorar. É isso aí. Então Deus tem essa pessoa exata no lugar certo. E eu vou dizer para você uma outra coisa que me subiu o coração agora aqui para te falar, é que as maiores pregações de Jesus foram pregadas para uma pessoa. Qual que é o versículo mais conhecido do Novo Testamento? Porque Deus amou o mundo de... Pregou para quantas mil pessoas? Só para o Nicodemos. Olha lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem tem sede, se alguém beber dessa água aqui vai ter sede, mas quem beber da água que ele der nunca mais ter sede. Pregou para quem? Só para a mulher samaritana. Para quem que Jesus deu uma aula de Antigo Testamento e de Cristologia do Novo Testamento? Para a duplinha no caminho de Emaús. Você imagina Jesus dando uma aula de história de Israel e teologia do Antigo Testamento e Cristologia do Antigo Testamento? O que você acha? Deus tem a pessoa certa. Aí, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu tenho um outro cidadão aqui, aí eu vou para o tal do Filipe, pro Filipe agora, coitado. Desculpa aí, Filipe, mas esse Filipe aqui, ele é um camarada tão importante, Atos capítulo de número 6, aí eu vou voltar a falar da importância do diácono. O que está acontecendo? A igreja está crescendo, a igreja de Atos. Eu gosto muito de pregar no livro de Atos, porque o livro de Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas. Sim ou não? Se você pegar os últimos versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 24, você vai notar: e vão para a cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quando você chega em Atos 1:1, está escrito: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, isto é, o Evangelho de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E aí ele vai dizendo, até o dia que foi recebido e tal, e deu um mandato. Quando chega lá, aí no versículo 8, ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. E esse livro de Atos, ele poderia ser chamado de livro de Atos mesmo, pode ser chamado de Atos dos Apóstolos, olha isso aqui, poderia ser chamado de Evangelho do Espírito Santo, poderia ser chamado de Atos de Realizações dos Apóstolos, e poderia ser chamado também de livro da demonstração da ressurreição de Jesus, porque Jesus é o coração desse livro. Pastor, mas o livro de Atos não é um livro teocrático. Não, é claro que é. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para provar que Deus tem o controle de todas as coisas e que Deus é soberano. O livro de Atos também é um livro fidedigno, porque ele é repleto de cumprimento das promessas de Cristo. A prova é que em Atos 1:8 vão para a cidade de Jerusalém, e em Atos 2 o Espírito Santo desce, é o cumprimento, como é fidedigno essa palavra. O livro de Atos também, ele é um livro missionário, olha aí. Por quê? Porque ele trata de uma maneira elaborada a expansão do Evangelho no primeiro século e a proclamação do nome do Senhor Jesus de forma organizada, a igreja no início. Mas ele é um livro também doutrinário e histórico. Por quê? Ele tem doutrinas dele. Por quê? Ele não é só uma narrativa histórica. O livro de Atos é também uma história repleta de muitas histórias, doutrinário, cheio de doutrinas que sustenta a nossa fé e os pilares da nossa fé. Mas o livro de Atos, ele é um livro mais maravilhoso ainda, porque ele é cristocêntrico. Isto é, o centro dele não é a igreja. O centro do livro de Atos não são os apóstolos. O centro do livro de Atos não é a expansão do Evangelho. O centro do livro de Atos é o Cristo ressurreto. E o que ele pode fazer. Este é o livro de Atos. Amém? Ele foi escrito por Lucas, o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, era grego. Interessante. Ele usa mais de 700 palavras que a gente não encontra em nenhum outro livro do Novo Testamento. Ele era médico. Ele escreveu esse livro aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. Aleluia.
O interessante é que o Lucas também fez parte da história. Não, pastor, não fez não. Fez. Fez sim. Como é que o senhor prova? Atos 16. Por causa de uma palavrinha muito simplesinha que o Aloí vai colocar para mim, o 16. Vê se é o 10, Aloí, por favor. Hoje eu estava não sei onde, alguém falou assim, eu conheço aquele menino lá que mexe no coisa lá, só falo o nome dele quase todo dia, né? Eu falei, é o que eu falo o nome dele quase todo dia, né? Versículo 9, né? Está escrito assim, veja bem, olha aqui para o pastor Jânio primeiro, antes de você ler, olha para cá. Nós estamos no estudo bíblico, então nós estamos aprendendo da palavra, ok? Muito bem. Uma coisa é eu contar uma história. E tal, o Daniel e o Manuel e o Gerson fizeram uma viagem, foram a Aimorés, e de lá eles foram a Vitória, comeram um pastel lá no Imbiruçu, tomaram um caldo de cana. Tinha uma pessoa doente lá, eles oraram, né? Eu estou contando uma história como a terceira pessoa, sim ou não? E tal, fulano de tal, pastor Alex, pastor Alcimar foram não sei onde e tal, e aconteceu isso. Eu estou contando como a terceira pessoa a história, ok? Agora, capítulo 16, versículo 9, diz assim, e Paulo de noite teve de noite uma visão, em que apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele contou aí a visão que Paulo teve, sim ou não? Agora, olha o versículo 10. E logo depois dessa visão, qual que é a palavra que muda tudo aí? Procuramos. Se procuramos, é porque ele está dentro da história agora. Oh, aleluia. Quem sabe ele abandonou a profissão de médico para cuidar de Paulo. Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava, olha aí, para lhes anunciarmos o Evangelho. 3 palavras, procuramos, nos chamava e anunciarmos o Evangelho. Quer dizer, ele agora está dentro da história. E um detalhe aqui, pastor Silmar, que o senhor que é muito curioso, conhecedor tremendo da palavra, ele usa aqui, como eu disse, 700 palavras que não tem em outros livros do Novo Testamento. E um negócio interessante aqui é que ele traz no livro de Atos, ele conta a história do Evangelho todo. Não, eu não estou falando de pedaço de Evangelho. Ele prega o Evangelho todo, que atinge a toda criatura. Por quê? Ele fala da morte, ressurreição e retorno de Jesus. Mas um negócio curioso aqui, ele menciona 37 pessoas no livro de Atos. 37 nomes. O mais famoso e mais conhecido é do Paulinho, né? Na intimidade. É Paulo, mas na intimidade a gente chama ele de Paulinho. Amém? do apóstolo Paulo, não é verdade? E uma outra coisa interessante no livro de Atos, para eu tentar falar do Filipe, que até agora não deu certo, não sei nem porquê, é mesmo, tá vendo? Mas está tão interessante a história, não está? A gente está aprendendo tanta coisa. Uma outra coisa que eu queria que você desse um glória e um glorinha, sabe por quê? Porque o livro de Atos, Jerusalém é o epicentro do movimento. O que é o epicentro? É o lugar que o negócio tem o point. É daqui que parte. É o epicentro do movimento. Porque o Espírito desceu lá. Sabe por quê? Onde foi o lugar do aparente fracasso de Jesus e dos discípulos? Qual cidade? Jerusalém. Onde foi a ressurreição? Onde foi o derramar do Espírito? Você sabe por quê? Onde é o aparente fracasso, vai ser o lugar da vitória. Eu senti que Deus falou aqui. Onde decretaram a falência, vai ter que aceitar a vitória. Sabe para quê? Para provar que Ele é Deus. Aleluia. E a igreja agora está pegando fogo em Atos 2, não é verdade? Atos 2, vamos lá, vamos com a minha cabeça aqui para a gente chegar no 6, se eu conseguir. Em Atos 2, em Atos 1 é a promessa, em Atos 2
é o cumprimento da promessa. Em Atos 3, o que acontece? O paralítico levanta lá na porta do templo, não é verdade? O povo ficou tudo assim, boca aberta, porque lá no templo é tudo muito organizadinho, não é verdade? Tudo assim, cada um chegava com o negócio assim, tudo direitinho, com papelinho, né, e tal. Agora vamos ouvir, né, irmã? Não, irmã não, acho que não falava no templo não, né? Agora vamos ouvir o irmão. Agora isso assim, assim. É igual aquele negócio de cerimônia de casamento, já viu como é que é? Uma pessoa vai lendo aquele troço, né? Agora a entrada, não sei o quê, agora que negocinho, não é? Não tem aquilo? Aquele negocinho, como é que chama aquilo? É protocolo, né? Eu esqueci o nome do negócio e tal. Daí a pouco o Pedro chega na porta e o João e o cronograma, né? Está tudo organizadinho. O Pedro chega e o João e o paralítico fala assim: dá uma molinha aí, pelo amor de Deus. Aí o Pedro fala: não tem prata, não tem ouro não, filho, mas o que eu tenho, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Agora, coloca o versículo 7 para mim. Diz a Bíblia que tomou ele pela mão direita, ele levantou os pés artélios e se firmaram. Coloca o versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou com eles no templo, andando e saltando e louvou a Deus. Quebrou o protocolo. Mas aqui não pode pular aqui dentro. Enquanto eu estava aqui pedindo esmola, vocês não me amolavam. Agora não me amola não, deixa eu pular, porque eu encontrei aquele que resolveu o meu problema. Não critica ninguém levantar a mão, chorar e adorar não, porque você não sabe de onde Deus tirou ele. Mas aquela irmã chora o culto todo, deixa ela chorar, você não sabe de onde Deus tirou ela. Mas aquele irmão levanta e balança a mão, deixa balançar, você não sabe onde Deus tirou ela. Porque, irmão, quando Deus opera alguma coisa na nossa vida, aparecem os críticos. O camarada estava lá na porta do tanque de Betesda lá, tem não sei quantos anos lá, quase 40 anos, e agora dia de sábado pegou a cama, saiu andando. O pessoal: você não pode carregar a cama dia de sábado não. Ninguém viu ele deitado, agora amolando ele carregar a cama. Pega a cama, carrega, adora, porque aquele que te curou é que mandou adorar, é que mandou carregar. Porque você reage de acordo com a sua gratidão. Então o capítulo 3, o negócio arrepia tudo. E aí eles prendem os discípulos, e aquele negócio todo, vai diante do Sinédrio, e eles falam com Pedro no capítulo 4, você não pode falar no nome dele. Só que tem um negócio, a gente viu esse Pedro, esse pessoal aí, não tem muita cultura não, mas não tem como negar que eles não tiveram com o tal de Jesus não. Você olha para o camarada, ele é analfabeto, mas ele prega com uma graça. Alguém fala, é feinho, fala errado, mas estou achando que encontrou com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Opa, glória a Deus. Vocês não podem falar mais no nome desse homem. Aí Atos capítulo 4, versículo 20 diz assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, né? Aí no capítulo de número 4 ainda, o tendo orado, move o lugar que eles estão assentados, orando. Você já pensou tremer assim o lugar que está orando? Que está orando assim, tal, né? No capítulo 5, o Ananias e o Safira dá aquela mancada, dorme, morre, daí 3 horas a mulher morre também, mas a obra vai. Aí no capítulo de número 5, o negócio, eles já vão falando, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Quando chega no capítulo de número 6, vamos dar uma caminhada aqui. Por quê? Porque aparece a necessidade. Os apóstolos, irmãos, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, todo mundo servindo às mesas. Ô irmão, a senhora vai querer mais uma sopinha? Ô irmão, você vai querer mais não sei o quê? Como é que está o movimento lá e tal? Servindo às mesas. Aí os apóstolos disseram: peraí, não é razoável que nós venhamos servir à mesa. Nós vamos fazer o seguinte: Atos capítulo 6, Aloíra, agora, nós vamos escolher, Atos capítulo de número 6, versículo 2, diz assim, Atos 6, 2, os 12 convocando a multidão dos discípulos. Por que tem 12 aí agora, se o Judas já morreu? Porque eles já colocaram o outro menino no lugar lá, o Matias, o Matias no lugar, porque o Judas já tinha morrido, não é verdade? Tinha enforcado e arrebentado todo. Pastor, ele enforcou ou arrebentou? A Bíblia diz que enforcou e arrebentou. Quem sabe ele enforcou e a corda arrebentou e ele arrebentou. A Bíblia diz, então eu não sei explicar esse negócio, mas que a Bíblia diz que ele estourou tudo e enforcou, não é verdade?
O camarada pendurou, morreu enforcado, a corda arrebentou, ele caiu e quebrou tudo. Deixa para lá. E os 12 convocando, olha o que eles fizeram. Os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas. Amém? Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, quantos homens? 7 homens que aguentam carregar peso, 7 homens que não sei o quê. O que está escrito ali? 7 homens, primeiro, de boa reputação, que tenha caráter. Number one. Number two, cheios do Espírito Santo. Mas para cuidar de viúva e cuidar de negócio da casa de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. O porteiro tem que ser cheio do Espírito Santo. A zeladora tem que ser cheia do Espírito Santo. A cozinheira tem que ser cheia do Espírito Santo. Pisou daquela porta para cá, tudo aqui tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas eu sou só tocador. Tu tem que chegar mais cedo para orar, filho. Tu tem que bater bateria. Eu sei que bate bateria. Chega mais cedo para orar, não fica sentado aí não. Pastor, mas eu sou só tesoureiro. Tem que orar, porque está dizendo aí que tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Por que porteiro tem que ser cheio do Espírito Santo? Porque se o camarada chegar oprimido lá, não, nem entrar, entra, já cai lá na porta. É desse jeito. E tem que ter discernimento espiritual, irmão. O camarada me contou uma historinha, mas o diácono foi tão esperto que o camarada queria bater na porta da igreja. O cara falou, o diácono falou com o porteiro lá, disse que se bater de um lado tem que oferecer o outro. Aí o diácono falou, a Bíblia fala mesmo. Eu falei, então eu vou te bater. Ele falou, se eu fosse você não me batia, não. Porque as últimas 2 pessoas que me bateram já estão debaixo da terra. É verdade. Aí o cara vazou e o outro diácono falou assim, rapaz, você fala mentira? Não, as outras pessoas que me bateram foram meu pai e minha mãe. Já morreram, tem muito tempo. Ele falou mentira? Mas foi inteligente, você está entendendo, irmão? A pessoa que toma conta de porta da igreja pode ficar, tem hora, né, que o tonto vem parar aqui na frente e passou por todo mundo lá, mãe. Não, tem que ser cheio do Espírito Santo, discernimento espiritual. Amém, meus irmãos? É uma história, né? Mas é para ilustrar que eu estou te falando que a pessoa, e uma pessoa cheia do Espírito Santo, está ligado. Então, boa reputação, cheio do Espírito Santo, e de quê, irmãos? E de sabedoria. Sabedoria. Vou repetir, sabedoria. Às vezes o culto está fogaréu puro, camarada, aí o diácono não vigia. Não estou falando que aqui tem, não. Se tiver, aprende hoje, não é verdade? Se tiver, não aprende. Vai lá na frente, arrumar um negócio lá para negócio de avisar, não sei o quê. Irmão, a gente tem que ter sabedoria para a hora certa, para a gente não interromper uma palavra, interromper uma adoração. A gente precisa ter sabedoria de Deus para tratar das coisas, até da forma da gente falar. E dentre esse pacote aí de diácono, coloca o verso 4 agora, aleluia. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra, palavra e oração. Irmãos, quem prega tem que ter tempo para a palavra e tem que ter tempo para a oração. Tem determinado lugar que se você chegar na casa do pastor, bater palma, irmão, o pastor não pode atender agora não, porque ele está orando e está lendo a Bíblia. Aí é perigoso alguém falar, pastor não trabalha não? O pastor Luiz Hermínio estava contando que alguém chegou lá, chamou ele. A mulher falou assim, ele não pode atender agora não, porque ele está orando lá, está lendo a Bíblia e orando. Aí daí um tempo ele veio atender, aí a pessoa perguntou para ele, está preparando a mensagem aí, pastor? Ele falou, não, a mensagem já está preparada, eu estou preparando o pregador. A mensagem está preparada, que é a Bíblia, eu estou preparando só o mensageiro. Não é verdade? Glória a Deus. O que eu estou pregando para você aqui não está te custando nada, mas para mim custou. Essa palavra Deus me deu ela de uma manhã, de umas 6 até as 10 da manhã, chorando, desesperado dentro de um quarto, até as 11 quase, porque pregação é resultado de gemidos e de leitura da Bíblia. Amém, queridos? Porque pregar é cavar o coração de Deus e tirar o alimento que Ele tem para o seu rebanho.
disse a irmã Neuzinha certa vez. Nós perseveraremos na palavra, versículo de número 5. E este parecer contentou a quem, irmão? Toda a multidão. O pessoal falou: vocês sabem que vocês têm razão? Vocês ficam na palavra, na oração, e nós vamos escolher uma turma aí para trabalhar nesse serviço aqui. Amém, queridos? E escolheram quem? Estevão, homem cheio de quê, irmãos? De fé e cheio do Espírito Santo. 2, escolheram quem? Filipe. 3, Prócoro. 4, 5, 6, Parmenas. 7, que era um prosélito de Antioquia. O que era uma pessoa prosélita? Era um grego que se convertia, entendeu? Ao judaísmo, e ele era agora cristão também. Nesse pacote a gente encontra quem? Encontra o irmão Filipe. Muito bem, agora a gente vai concluir com o Filipe, porque eu tenho mais 10 minutos para concluir somente. O nosso tempo já foi embora. Eu estou falando há 40 minutos, né? Como passa rápido. Então, no capítulo 6 eles escolhem. No capítulo 7, irmãos, começa o quê? Ainda no capítulo 6, uma grande perseguição. E o Estevão, que é o diácono, torna-se quem? O primeiro mártir da história da igreja. Agora, preste atenção numa coisa. Jerusalém é o quê, irmãos? O epicentro. É o lugar que está tudo concentrado ali. É como se fosse todo mundo em Jerusalém. Mas o que Jesus tinha falado com eles em Atos 1:8 mesmo? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Vamos lá. Jerusalém, Judéia, Samaria e Ipanema. Ou melhor, confins da terra. Aqui é confins da terra. De lá para cá é confins da terra, irmão. Entendeu? Só não é o cantinho do céu, ali o Coati bebeu, mas é para cá. Nem o Mata 3. Nem o Coatituba, mas é mais para lá. Entendeu? Então aqui é o cantinho da terra. O confins da terra. Então o negócio está aqui. Aí o Senhor Jesus deu uma olhada e falou: não, esse negócio vai ter que movimentar. Aí você falou: ô irmão Alexandre, o irmão pode cooperar semana que vem lá em Samaria? Não, eu vou ficar aqui em Jerusalém porque o pastor Pedro vai pregar na terça. Não perca uma mensagem do pastor Pedro. Ô Gerson, Micali, que você pode pregar naquela região lá do deserto da Judéia, lá na quinta-feira? Não, quinta-feira, quinta do clamor, aí nós estamos todo mundo no ar-condicionado. Aí Jesus falou: não, vou movimentar esse negócio. O Estevão é apedrejado. Só que quando o Estevão está apedrejado, sabe o que acontece? Diz a Bíblia que ele de joelho, ele olhou para cima e viu o céu aberto e viu Jesus à direita do Pai. Mas pode provar isso? Pode provar. O Aloí me ajuda a provar. Marcos capítulo 16, versículo de número 19 ao 20. Olha o que está escrito, porque a Bíblia se completa. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se o quê? À direita de Deus. O Estevão viu Jesus onde? À direita do Pai. Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos no cabelo dos teus pés. O que disse o Senhor ao meu Senhor? Disse o Pai ao Filho. Disse o Senhor Deus a Jesus: vem cá, fica aqui da minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. É palavra ou não é que eu estou pregando aqui? Amém? O Estevão viu o céu aberto. Quando nós chegamos agora no capítulo de número 7, o versículo de número 60, o capítulo de número 60, diz assim, o capítulo 6, versículo 7, versículo de número 60, e diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, manda fogo do céu e acaba com esse pessoal que está me apedrejando. É isso, irmão? E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, fez o quê? Aleluia. Agora capítulo 8, versículo de número 1. E também Saulo fez o quê? Consentiu na morte de Estevão.
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Igreja que estava onde? Ah, meu filho, o negócio começou a ficar estreito em Jerusalém. Uma perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram o quê, irmãos? Todos foram o quê, irmãos? Não, fala mais alto, porque tem gente que está olhando para outro lugar. 1, 2, 3, foram o quê? O que é disperso? Espalhado pelas terras da Judéia, Samaria. Mas o que Jesus tinha falado com eles? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí, ó. A Jesus botando fogo. Aleluia. Exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram lá, porque tinha que coordenar o assunto. Agora presta atenção na palavra perseguição do versículo 1. No versículo 2, presta atenção na palavra pranto. E no versículo 3, presta atenção na palavra assolava. 3 palavras: palavra perseguição, a palavra assolar e a palavra prantear. Vou usar um pouquinho do grego aqui. O pessoal critica na internet depois. Esse pastor aí, ó, falando palavra de grego. Mas eu falei 1 hora de português. Só falei 3 palavrinhas de grego. A palavra assolar, ou melhor, a palavra perseguir aqui do grego é diogmos, que quer dizer tortura forte, visível, ataque. Essa é a palavra perseguição. A segunda palavra é pranto. A palavra pranto, kopeton do grego, quer dizer dor da alma. Eles choravam tanto. Olha para cá, crente. Eles choravam tanto, mas não era chorinho de lagriminha aqui assim, não. Era dor da alma. Porque os crentes e crianças eram arrastados pelas ruas. Mas a terceira palavra é a palavra assolar. A palavra assolar, elumaineto do grego, é destruição não só do corpo, mas a destruição da fé e das convicções. Porque eles não queriam arrancar só eles da igreja, queriam arrancar a fé deles. Porque uma coisa é atacar o seu corpo, outra coisa é tentar atacar a sua convicção. Quem entendeu isso aqui? Só que quem está firmado na rocha pode arrancar a roupa do corpo, mas a convicção que está aqui dentro não arranca. O pastor Juca contava para nós que aqui num lugar perto de Ipatinga chamado Boachá, depois do Ipaba, antes do Ipaba, uma menina aceitou Jesus, ganhou uma Bíblia, foi para casa alegre e mostrou o pai dela. O pai dela pegou, rasgou a Bíblia todinha e queimou. Quando acabou de queimar, ela falou: o senhor queimou, está aí, mas daqui o senhor não queima. Porque eles tentavam, assolando, destruir a fé e as convicções. Nesse movimento, o que diz o texto aí em cima? Que os crentes espalharam para todos os lados. Pessoas exatas, pessoas-chave. O abençoado do Filipe foi para onde? Versículo de número. Aí é que eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Se você está sendo perseguido em Jerusalém, você está fugindo? Está fugindo por causa de quê? Do Evangelho, ok? Então, se eu estou apanhando por causa do Evangelho, eu vou sair, então, que jeito? Fala nada não. Que a gente já apanhou em Jerusalém, se a gente falar aqui, a gente vai apanhar aqui também. É assim que o texto diz? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Você pode glorificar a Deus por isso? Anunciando a palavra. No versículo 5, eu gosto demais desse versículo. Descendo Filipe à cidade de Samaria, fazia o que, irmãos? Lhe pregava a doutrina da igreja de Jerusalém. Não, lhes pregava a Cristo. Tema principal da mensagem: Jesus. Diz que tem um Pedro lá em Jerusalém que até a sombra dele cura, né? É o Pedro, é usado, mas quem usa ele é Jesus.
Diz que tem lá um João lá, que o homem tem uma palavra tremenda. Tem mesmo, mas quem dá a palavra para ele é Jesus. Diz que os discípulos lá em Jerusalém estão operando um monte de milagre, mas quem morreu na cruz e ressuscitou foi Jesus. Por quê? A mensagem era centrada na pessoa de Jesus. Jesus é meu Rei glorioso, é grato cantar-lhe louvor. É rei, mas me torna ditoso, enchendo-me do seu amor, deixando o seu trono de glória, me veio livrar desta escória. Já sou muito infeliz, já sou muito infeliz por causa de quem? Por causa de Jesus. Você está aqui por causa de Jesus. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que o Filipe pregava Cristo. O versículo seguinte diz algo fenomenal. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia. Olha aqui para minha mão, um sinal na mão e uma mensagem nos lábios. Pelo contrário, uma mensagem nos lábios e um sinal na mão. Resultado de quê? De Cristo. Aí, eu já vi muitas vezes na Bíblia falar que alguém ficou alegre, mas o versículo 8 diz assim: não, irmão, imagina o Ipanema, tem 21 mil habitantes aproximadamente. Se você falar que tem 10 alegre, é uma coisa, mas ali está dizendo que a cidade todinha estava alegre, e havia grande alegria naquela cidade. Mas aí, por que esse abençoado Filipe estava pregando a Cristo? Olha aqui para minha mão, a igreja do Filipe agora, olha aqui. Pode usar um linguajar bem popular? A igreja do Filipe estava bombando, irmão. Cabia não, assim, ó. O negócio estreitou. Como ele era diácono, o que ele fez? Mandou chamar em Jerusalém os apóstolos para descer para quê? Para batizar o pessoal. Porque ele reconhecia a posição dele. Hã? A autoridade apostólica. Obrigado, pastor Silmar. Ó, a igreja cresceu aqui, eu já estou batizando uns 300 aqui, viu? Depois vocês vêm. Não, senhor, vem para cá para me ajudar. Eu sei que o meu tempo está estourado, mas eu queria chamar a atenção sua para uma coisa. Eu não sei se você se lembra de quando Jesus um dia estava indo com alguns discípulos para Jerusalém. Aí eu acho que foi o Pedro e o João, ou o João e o Tiago, não sei. Eu não sei qual deles, que Jesus mandou pedir pousada na cidade de Samaria. Alguém lembra disso? Dá para vocês arrumar um cômodo para a gente dormir essa noite aí? Você lembra o que os samaritanos disseram? Não, vocês estão com cara de quem está indo para Jerusalém. Não, aqui não. Vocês estão com cara de quem está indo para Jerusalém. Sabe o João, o discípulo do amor, irmão? O discípulo do amor chegou perto de Jesus e falou: Jesus, eu queria pedir um negocinho, senhor. O que você quer pedir, meu filho? Não dá para o senhor liberar? Para a gente pedir para cair fogo em cima de Samaria? Igual o Elias fez em cima daqueles caras lá. O discípulo do amor, é tanto quebrantamento, né? Olha para você ver que coisa, né? Não dá para o senhor liberar para fazer cair fogo do céu, não? Jesus falou: gente, vocês não sabem que espírito sois. Eu não vim destruir as almas dos homens. Eu vim para outro propósito. Agora, isso não tem nada a ver com o que o senhor está falando de Atos 8. Tem sim, presta atenção. Filipe está pregando onde? Na cidade de Samaria, onde eles queriam que caísse fogo e destruísse. Não pede para Deus matar os inimigos, não, porque Ele vai transformar ele em suas ovelhas. Porque agora o Filipe diz: manda ajuda para cá. Quem desce para lá? Tiago, João, a turma toda, para quê? Para pedir: manda fogo, Senhor, manda fogo. Mas não é fogo para destruir, não. Manda fogo do Espírito Santo. Batiza eles com o Espírito Santo. Olha que lindo isso. Eles estão pedindo fogo agora, mas é batismo com o Espírito Santo. Até o tal de Simão queria comprar. Não tem jeito de dar uma oferta aí para vocês me passar essa autoridade, não? Ficou ruim para o lado dele, né?
Mas agora, irmãos, eu queria colocar 55 minutos de palavra, com mais 5 minutos, vamos ver se a gente termina. Mas tem gente falando, pastor, conclui esse negócio aí. Conclui aí, e eu vou concluir. Agora, Atos capítulo 8, versículo de número 26. O que está escrito ali? Você vai ler comigo. 1, 2, 3. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Mantenha o versículo ali, olha para cá. A igreja de Samaria está que jeito, irmão? Olha aqui para a mão do pastor. Olha aqui. A igreja do Filipe está assim, ó. Irmão do céu, pareceu um abençoado de um anjo lá. O anjo falou: Filipe, você vai deixar a congregação aí, porque é para você ir aqui para o lado de Jerusalém para pastorear uma outra igreja lá. Só que, mas lá tem quantos crentes? Ele falou: por enquanto não está tendo nenhum não, está dizendo lá que está deserto. Mas eu sou anjo, o senhor está de brincadeira, olha o tanto de crente que eu ganhei aqui, arrumei esse negócio tudo aqui. Meu filho, se o Filipe fosse como muita gente que está me ouvindo aqui e ouvindo longe, não sei, se for para você, pega aí. Ô Alexandre, ô Simar, o Daniel, não tem jeito de fazer uma baixa assinada e mandar para Jerusalém e apresentar para o anjo para me permanecer aqui, não, porque afinal de contas fui eu que ganhei esse povo tudinho para Jesus. Meu filho, aqui quem manda na vida do obreiro não é você. O anjo disse a Filipe: larga a igreja e os crentes reunir. Não, Filipe, pelo amor de Deus, se o senhor mudar daqui, Filipe, essa igreja vai esvaziar. Se esvaziar não é problema meu, é o anjo que mandou. Você já viu o obreiro falar: pastor, não me tira não, porque os crentes vão sair tudo. Prova que você não ensinou eles a amar Jesus, porque quem ama Jesus não sai da igreja por causa de obreiro. Mas eu gostava tanto do pastor e não tem outro igual a ele. Põe a mudança no caminhão e vai atrás dele. Me desculpa a franqueza. Irmão, bom era aquele daquela época. Põe a mudança e vai atrás. Se é Deus que mandou mudar, muda, Filipe. O Filipe falou: não vai fazer baixo assinado, nem carta anônima, não. Mais ou menos assim: Pai do Senhor, meu filho, fica com Deus. Mas foi o Senhor que me ganhou para Jesus. Deus te abençoe, eu te ganhei, foi para Jesus, não foi para mim não. Fica crente. Não, Marquinhos? Fica crente. Tem uma mulher, uma pessoa que fala fica crente, não sei quem é. Larga para lá. Fica crente. O Filipe vai, agora olha, irmãos, o abençoado do versículo 27. No versículo 26, quem falou com Filipe? Não, irmão, olha o 26. No versículo 26, quem falou com Filipe? Diga comigo: um anjo. Diga de novo: um anjo. Vamos para o 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Deixa aí, espera aí. O Filipe lá na estrada, irmão. Se alguém chegasse lá e falasse: Filipe, Pai do Senhor, vamos dizer que ele era da Assembleia. Se fosse da Batista, era graça e paz. Filipe, Pai do Senhor, vamos dizer que ele era da Assembleia. Pai do Senhor, você era o pastor que estava pastoreando lá em Samaria? É. Mas você não está pastoreando lá mais não? Não. Mas a igreja estava grande. Mas o anjo foi lá e falou: quero vir para cá. E qual igreja você está pastoreando? Estou pastoreando aqui mesmo no deserto. Cadê os crentes? Não, por enquanto não tem não. Ué, mas você veio pastorear um lugar que não tem crente? Não, estou só obedecendo. O negócio dos crentes aí é Deus que vai resolver. Quem vai mandar crente é Jesus. Fica no lugar que Deus te pôs, porque os crentes é Jesus que vai mandar. Aí, agora o Filipe está lá sem ovelha. Não tem ovelha para ele pastorear, não. De repente ele olha, tem um camarada lendo lá, um superintendente lá da Etiópia, um negro lá da Etiópia. O camarada era ministro da economia. Olha o que está escrito no 28. Regressando ali o profeta Isaías, agora vai para o versículo de número... deixa eu ver aqui. Qual o versículo eu estou querendo? É o capítulo 8, é o versículo de número 29. O que está escrito lá, crente? E disse o anjo a Filipe:
Lá atrás não foi o anjo? Agora é quem? O que você acha? Deus tem as formas de falar. E disse o Espírito Santo: chega perto desse carro, ajunta-te a ele. Aí eu vou concluir. O camarada está lendo, e tudo em hebraico, né? Porque, ou aramaico talvez, né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Bereshit bara Elohim Eitz Hachamayim. Está lá, lendo hebraico. O Felipe chegou e falou: você está entendendo alguma coisa que você está lendo aí, filho? Aí ele falou: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Aí o Felipe: opa, já estou entendendo por que eu vim para cá. Entrou no carro e começou o estudo bíblico. Lendo onde? Isaías 53. Não tinha parecer nem formosura, como raiz de uma terra seca. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lendo. E aí o superintendente da Rainha de Candás falou: ô Felipe, ele está falando aqui, o Isaías está falando dele ou está falando do Messias? Para quê? O Felipe falou: está falando do Messias, está falando dele não, está falando do Cristo. Do Cristo que já veio, já morreu, já ressuscitou, já voltou para o Pai, já mandou o Espírito Santo e mandou eu estar aqui nessa carruagem com você. O resumo da história é esse. Aí, irmão, diga comigo: e foram caminhando na carruagem. Quando chegar lá na frente tinha uma água. Aí, menino, vocês que não batizaram ainda, deixa eu falar com vocês. O Felipe explicou para ele sobre Jesus e vão andando. Aí ele viu uma água. Aí o Felipe falou com ele: meu filho, você vai ter que batizar. Porque se você não batizar, está na Bíblia isso, irmãos? Andando, viram água. Sabe o que indo caminhando, chegaram a cerca de uma água. Quem que falou? O Felipe ou o eunuco? O eunuco falou: estou vendo água ali, tem alguma coisa que impede de eu batizar? Porque o encontro com Jesus provocou desejo de descer as águas. Se você não está desejoso de batizar, eu estou com um bocadinho de medo de você não ter encontrado com Jesus ainda. Mas se está começando a brotar um desejinho assim, posso saber que é o Felipe que já está dando Jesus no seio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha o Davi, está com o zoinho até brilhando, perguntando: que dia que eu batizo? Né, Felipe? Né, Davi? Muito bem. Agora, irmãos, eu vou concluir, porque parece que eu embolei o negócio, que eu estava falando lá atrás de um negócio lá da pessoa-chave, não é? Aí eu vou provar para você por que eu falei esse assunto. Aí eu termino. Quem me suporta mais 3 ou 5 minutos? Diga amém. São 9h02 para informar para você. Muito bem. Se você não quiser ficar, tem 168 aqui comigo. Mas você vai ficar. Hã? Olha para cá. Tem gente de Moçambique escutando. Olha para cá, crente. Por que o senhor falou de pessoa-chave? Porque esse abençoado desse eunuco, irmão, levou o evangelho para a Etiópia. Levou o evangelho lá para a África. É, pastor, mas é uma coincidência. Bom, o Aloí vai colocar para mim Salmo 68, 31, para ver se é coincidência. Salmo 68, 31. O que está escrito lá? Meu Deus do céu, dá vontade de sair do banco e jogar a mão, né? Príncipes virão do Egito, e a Etiópia cedo estenderá a mão para Deus as suas mãos. E agora, se eu pedir o Aloí para colocar Sofonias 3:10. Sanfonia 3:10, Sofonias 3:10. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus despertos, me trarão sacrifício. Deus pegou o camarada lá, irmão, exatamente o superintendente, para levar para lá.
Outro dia, na internet, alguém falou assim: esse pastor prega, mas ele fala umas mentiras. Que ele falou que ia terminar e não terminou nada. Por que o camarada não prestou atenção na parte boa da mensagem? Abre a sua Bíblia agora, Aloy. Atos 21, 8 e 9. Aí eu termino mesmo. Atos 21. Não, mas eu precisava falar um negocinho com você. Me perdoa. Depois que o Filipe batizou o abençoado do eunuco, ele foi trasladado, andou de avião sem ter avião. Diz a Bíblia que o Filipe, o eunuco, seguiu o caminho no cavalinho dele, alegrinho, depois de ser batizado, seguiu o caminho alegrinho, e diz a Bíblia que o Filipe se encontrou lá em Azoto, uns 30 quilômetros. O Espírito Santo pegou ele, trasladou ele. E em Atos 8, 46, Filipe agora já não é diácono mais, você sabia? Atos 8, 46, o que está escrito em Atos 8, 46? Está escrito assim: e Filipe chegou a Azoto, está lá, ia pregando, anunciando o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. E o outro versículo, ele está anotado aqui, eu só não estou sabendo onde ele está, o evangelista, Atos 21, versículo 8 e 9. E aí eu concluo, olha o que vai acontecer. E no dia seguinte, partimos, dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos onde, irmão? Em Cesareia. E entrando na casa de quem? Filipe quem? Que era um dos 7. E ficamos ali com ele. Era diácono em Atos 6, em Atos 21 já é evangelista. E sabe o que eu quero glorificar a Deus? Recebeu Paulo e Lucas no final da terceira viagem missionária. Na casa dele um tal de profeta Ágabo falou uma profecia para Paulo: ó Paulo, não vai para Jerusalém não, lá que eles vão te amarrar, te bater. E amarraram um cinto em Paulo. O Paulo falou: vocês podem parar com isso aí, que eu estou disposto, não é só ser amarrado não, estou disposto a morrer. Agora, no livro de Atos, capítulo de número 21, versículo de número 9, está escrito assim: e tinha este 4 filhas virgem que profetizavam. Deixa eu te falar um negócio. O Filipe diácono foi maravilhoso. O Filipe pregador de Samaria foi maravilhoso. O Filipe pregador para o etíope foi maravilhoso. O Filipe que andou nas asas do Espírito Santo foi maravilhoso. O Filipe evangelista foi glorioso. O Filipe que cuidou de Paulo, Lucas e os discípulos foi muito bom. Mas o Filipe que conseguiu ganhar as 4 filhas dele, deixar elas virgens e ela ser cheia do Espírito Santo, para mim ele merece o aplauso. Porque tem gente que ganha o mundo inteiro e não consegue ganhar os de dentro de casa. Deus se quer te colocar como ponto estratégico para ganhar de fora e a ganhar dentro. Quem quer glorificar a Deus pela vida do Filipe e tudo que ouvimos? Fica de pé. Nós vamos fazer uma oração antes de despedirmos aqui pela internet. Nós temos dezenas de pedidos de oração. Alguém disse aqui, que eu peguei o celular aqui: as horas passam voando quando estamos ouvindo a palavra tão importante para as nossas vidas. Aleluia. Alguém escreveu aqui: palavra é tão boa que nem parece as horas, nem percebe as horas. O outro escreveu aqui: sou de Ipanema, mas moro em Valadares e sou feliz, pois tenho 53 anos que eu e meu esposo aceitamos Jesus como nosso Salvador. Graças a Deus nossa família começou a bênção da prosperidade. Aleluia. Estamos aqui na África, Moçambique, e estamos participando desse grande estudo. Estamos aqui em Santa Gertrudes, estamos aqui em Boston, estamos em Portugal, Lisboa, Petrópolis, Ceará. Levante sua mão ao céu. Repita comigo assim: Senhor Deus, me ajuda a desenvolver um ministério no lugar certo, no tempo certo. Me ajuda a entender, Senhor, as oportunidades que o Senhor tem me dado para testemunhar do Senhor.
meus queridos. Você acha que a lição de Filipe esta noite é uma lição importante? Aplique esta palavra no seu coração. Em breve nós vamos ver essa igreja com mais de 500 pessoas assentadas aqui. Traga alguém para Jesus. Coloque alguém como alvo das suas orações e diga: Senhor, eu quero que o Senhor salve aquela vida, eu quero que o Senhor salve aquela mulher, aquele homem. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai para o deserto, mas Deus vai mandar o etíope. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Os pedidos de oração que chegaram aqui pela barra de comentários, Senhor, do YouTube, do Facebook. Socorre aqueles que estão enfermos. Socorre aqueles que estão precisando, Senhor, de um socorro urgente. Esta família que precisa de uma porta de emprego, Senhor. Ai, Espírito Santo. Esta vida que precisa de uma cura. Cure agora, Pai, em nome de Jesus. Cura agora, Senhor, cura agora. Eu entrego cada vida e cada necessidade nas tuas mãos. Mas eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Manda um avivamento na igreja de Ipanema, Senhor. Que esta igreja seja uma igreja evangelística, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja missional. Eu estou orando porque eu creio, Deus. Manda um avivamento, coloca fogo nos crentes deste lugar, Senhor. Que a gente não venha se contentar em somente vir e receber a tua palavra, mas que nós possamos colocar em prática. Que cada crente ao sair daqui tenha desejo de testificar do amor do Senhor a outros. Manda um avivamento sobre a vida desta igreja, Senhor. Levante a sua mão comigo, levante uma ou duas mãos para os céus. Senhor, que estes crentes recebam sobre as suas mãos a porção dobrada do Espírito. Oh, onde eles tocarem, Senhor. Toca nessas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Me dá Mi maior aí, Marquinhos, fazendo um favor. Eu queria que você cantasse comigo assim. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já... Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você tem coragem de dizer para uma pessoa que está do seu lado assim? Diga assim: se depender de mim, Deus vai te usar muito. Diga, se depender de mim, Deus vai te usar muito. Que Deus abençoe aí, Mateus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Assenta, mas assenta dando. A primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a rádio web Shalom Ipanema MG, acabou de apresentar a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Te aguardamos na próxima terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Realização: Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro.